E olha só, nação, falando aí da seleção brasileira, o Galvão Bueno falou sobre a oportunidade que pode acontecer do Jorge Jesus treinar a seleção brasileira. Inclusive, ele que falou que o Jorge Jesus transformou o Flamengo em uma máquina em 2019 e ele pode fazer isso acontecer na seleção brasileira. Mas o Galvão Bueno, ele falou que ligou para o mister Jorge Jesus e conversou com ele. E vamos aqui analisar e ver o que eles falaram sobre isso, porque os últimos dois técnicos da seleção provavelmente eram do Flamengo. O Dorival Júnior, que saiu do Flamengo, saiu aquela rescisão, né? Que na época foi o Vitor Pereira, e depois Dorival Júnior foi para São Paulo, e depois foi para a seleção brasileira. E aí o Jorge Jesus também a caminho aí da seleção brasileira. Vamos ver o que a imprensa está falando sobre isso, meu amigo, que o negócio tá pegando fogo. Mas faz o seguinte, chega aqui, dá seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações. Deixe os créditos aqui ao canal do Galvão Bueno, ao canal do Benja. Link na descrição. Vamos analisar e ver o que ele falou com o mister. Mais uma vez a seleção brasileira está sem técnico. Essa história vem lá da Copa do Mundo de 2022. O Tite avisou que qualquer que fosse o resultado, ele estaria fora da seleção. Eu vou dizer aqui que tive um almoço, uma conversa, fui convidado pelo Edinaldo Rodrigues, técnico da CBF, para conversar com ele, e disse: presidente, escolha logo um técnico. E nós temos jogos pela frente, 2 jogos depois, o Brasil estava fora da Copa, o Tite estava fora da seleção, e ele não se decidiu por ninguém. Aí surgiu o nome do Ancelotti. O técnico vai ser o Ancelotti. Coloca o Ramon como interino. Interino na seleção brasileira, coisa feia. O técnico vai ser o Ancelotti. Ancelotti não veio, coloca o Diniz, mais o interino na seleção brasileira, coisa feia. Diniz sai, Ancelotti renova o contrato com o Real Madrid, Ancelotti é passado, não tem mais Ancelotti, entra o Dorival, sai o Dorival, e eu escuto de novo o nome do Ancelotti. Os nomes poderiam ser Ancelotti ou Jorge Jesus, ou Abel Braga, ou Felipe Luiz. O Ancelotti deu uma entrevista ontem dizendo que tem muito carinho pelo futebol brasileiro, mas que ninguém falou com ele, que isso é assunto do passado até o meio do ano. Ele é técnico do Real Madrid. Ponto. Acabou. Antes disso tem que ter convocação para os jogos de junho, dia 5 de junho, contra o Equador, e dia 10 de junho contra o Paraguai. Quem será o técnico da seleção brasileira? Então o nome é Jorge Jesus. Alguém falou com alguém que trabalha com alguém, com o Jorge Jesus, alguém da CBF, é muito alguém. Eu falei com o Jorge Jesus ontem, conversei com ele, e ele me disse: amigo, nunca ninguém falou comigo, nunca fui convidado, nunca fui sondado. Mas Jorge Jesus, você disse que seria um sonho ser técnico da seleção brasileira, mas nunca ninguém falou comigo, eu nunca fui sondado, nunca fui convidado. Eu penso no meu clube, no Campeonato da Arábia Saudita e no Mundial de Clubes. Então, o recado vai direto para o senhor Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Só teve 100% dos votos agora para ser reeleito. A obrigação é sua e é urgente. O senhor tem a obrigação de urgentemente dizer: eu quero esse técnico, se não for esse, eu quero esse. Vou atrás deles. Diga alguma coisa, porque o que está acontecendo é deprimente. Não é bom para a história do futebol brasileiro. Fala, meu povo! Gente, desde a Copa de 2022 que eu falo que está mais do que na hora da gente ter um treinador estrangeiro dirigindo a seleção brasileira. E lá se vão quase 2 anos e meio que nós perdemos muito tempo batendo cabeça. 1 hora sem treinador, depois Ramon improvisado, depois Fernando Diniz, Dorival. Gente, para que isso? É simples de resolver. Quais são os 2 melhores times do futebol brasileiro nos últimos 5, 6 anos? O Flamengo e o Palmeiras. Quem mudou o sarrafo do futebol brasileiro nesses anos aí? Jorge Jesus. Gente, o Jorge Jesus foi embora do Brasil há 5 anos e todo dia ainda se fala dele. No Flamengo ele é referência, no futebol brasileiro ele virou referência. Jesus escancarou a porta do futebol brasileiro para os treinadores portugueses. E o outro treinador é o Abel Ferreira,
que na minha opinião se tornou o maior treinador da história do Palmeiras. Olha o que o homem fez aí nesses anos todos. Então nós temos duas opções que conhecem o futebol brasileiro, já trabalhou aqui, o outro ainda trabalha. Agora, pro meu gosto pessoal e pro estilo que o torcedor brasileiro gosta de jogo, o treinador tem que ser o Jorge Jesus. Isso é simples, é fato. O contrato do Jesus com Al Ahly termina agora, final de maio, começo de junho. Então tá muito simples de resolver. Tem duas opções. Mas, de novo, pro meu estilo e pro estilo que o torcedor brasileiro gosta, é o Jorge Jesus. Qual a dificuldade? Pra que ficar esperando mais tempo? Pra que bater cabeça? Hã? Gente, para com isso aí, cara. Vamos cair na humildade aí, pô. Para de achar que só a gente joga bola, só a gente sabe torcer, só a gente sabe treinar. Tá aí, nação, o Galvão Bueno, bem já falando aí sobre Jorge Jesus. Agora eu gostaria de deixar uma pergunta para todos vocês, você que tá sempre junto com a gente aqui, a gente sempre analisa o Flamengo. Falando aí do Jorge Jesus, que todo torcedor flamenguista gosta demais do estilo de trabalho do Jorge Jesus. A gente lembra daquele estilo enérgico, que ele ficava ali na beira do campo, quando ele treinava o Flamengo, o estilo ofensivo que ele fazia o Flamengo jogar, o Mengão ganhando de 2, 3, 4-0 e ele pressionando os jogadores para fazer mais gols, né? A torcida gostava demais disso no Jorge Jesus. E agora ele vindo, mesmo para a seleção brasileira, o Galvão Bueno falou com ele e ele falou que nunca foi convidado, né? Nunca recebeu nenhuma proposta, nunca foi convidado, que ele tem desejo de treinar, mas nunca teve nenhuma proposta, nenhuma situação aonde ele pudesse vir para a seleção brasileira. E a pergunta é o seguinte, será que isso vai acontecer? Porque, pelo que nós estamos olhando e analisando, o futebol da seleção brasileira está em decadência. Em decadência, né? Agora, falando do Jorge Jesus, o que ele fez no Flamengo, 2019 foi uma página virada para o Mengão. O Mengão começou a decolar dali e não parou mais, né? O Flamengo se levantou com o Jorge Jesus transformou o Flamengo em uma máquina a partir daquele dia, a partir daquele ano de 2019. Um outro Flamengo. E desde lá o Flamengo ganhando títulos e mais títulos, né? Então a expectativa é que ele possa fazer isso na seleção brasileira, porque imagina ele tendo um elenco nas mãos dele, onde ele possa escolher, ele possa ali selecionar os melhores jogadores que atuam no Brasil, ou até mesmo alguns jogadores da Europa. Eu acho que ele vai escolher de uma forma mais certeira, porque ele tem o estilo de jogo dele, aquele estilo ofensivo, e eu acho que ele vai conseguir fazer a seleção brasileira jogar aquele mesmo futebol que a gente viu o Flamengo jogar. Olha, vamos ver o que vai acontecer. Agora eu gostaria da sua opinião, você como torcedor flamenguista. E aí? Você gostaria de ver o Jorge Jesus novamente atuando aqui no futebol brasileiro? Deixe a sua opinião nos comentários, participe aqui do nosso canal e vamos ver o que vai acontecer. Tamo junto, nação, ó. Forte abraço, isso aqui é o Flamengo, a gente se vê no próximo vídeo.